Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Nós estamos narrando os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha. Vamos agora tratar de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37, onde Jesus fala dos juramentos. Que este estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, versículo 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falsamente, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Uma das coisas interessantes com respeito ao Sermão da Montanha é a quantidade de vezes que nele a única coisa que Jesus faz é lembrar aos judeus algo que eles já sabiam. Os mestres judeus sempre tinham insistido na obrigação geral de dizer sempre a verdade. Temos 3 frases que eles utilizavam como exemplo. Primeiro, eles diziam, abre aspas, o mundo se apoia firmemente sobre 3 pilares, a justiça, a verdade e a paz. Fecha aspas. Segundo, eles diziam, há 4 pessoas que estão excluídas da presença de Deus, o zombador, o hipócrita, o mentiroso e o que faz circular calúnia. E terceiro, quem deu sua palavra e depois a muda é tão mau como qualquer idólatra. A escola de Shammai era tão escrupulosa com respeito a esse assunto de dizer a verdade, que até proibia a repetição de pequenas cortesias do trato social, como, por exemplo, o repetido louvor à beleza de uma noiva, embora em realidade fosse apenas uma aparência agradável. Não jurarás falsamente. Jesus aqui procede para corrigir outra falsa interpretação da lei. A lei que define os juramentos é encontrada em Levítico, capítulo 19, versículo 12, onde temos: e não jurareis em meu nome com mentiras, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Também Deuteronômio 23, versículo 23. Guardarás o teu lábios pronunciares, e farás como prometeste ao Senhor teu Deus, e o que de tua vontade falaste por tua boca. E também em Números, capítulo 30, versículo 2. Quando alguém fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando sua alma com obrigação, não violará sua palavra, fará conforme tudo que saiu de sua boca. Pelas leis, as pessoas eram proibidas de perjurar a si mesmas, isto é, jurar falsamente. Mas cumprirás ao Senhor. Realize literal, real e religiosamente o que é prometido em juramento. O mandamento diz, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não dará por inocente o Senhor ao que tomar seu nome em vão. Este mandamento condena um homem que jura no nome de Deus ou promete algo pondo a Deus como testemunha e não está disposto a observar sua promessa ou jurou falsamente. Teus juramentos. Um juramento é uma afirmação ou declaração solene, feita com apelo a Deus pela verdade do que é afirmado, imprecando sua vingança e renunciando a seu favor se o que é afirmado for falso. O juramento falso é chamado de perjúrio. Parece, no entanto, a partir dessa passagem, bem como dos escritos antigos dos rabinos judeus, que embora os judeus aderissem à lei, eles haviam introduzido uma série de juramentos em conversas comuns, e juramentos que de maneira alguma consideravam ser vinculativos. Por exemplo, eles juravam pelo templo, pela cabeça, pelo céu, pela terra, contanto que não pusessem em prática o nome de Jeová e observassem os juramentos publicamente, pareciam considerar todos os outros como aceitos e permitidos. Este é o abuso que Jesus desejava corrigir. Era a prática de jurar em conversas comuns, e especialmente jurar por coisas criadas. Para fazer isso, Cristo disse que eles estavam errados em suas visões da sacralidade de tais juramentos. Eles estavam intimamente ligados a Deus, e brincar com eles era uma espécie de brincar com Deus. O céu é o seu trono, a terra seu escabelo. Jerusalém, sua morada especial. A cabeça foi feita por Deus e estava tão sob seu controle que não conseguimos fazer um cabelo branco ou preto. Jurar por essas coisas, portanto, era tratar irreverentemente objetos criados por Deus e não poderia ficar sem culpa. Jesus aqui evidentemente não tinha referência a juramentos judiciais, ou juramentos feitos em um tribunal de justiça. Era apenas o hábito tolo e maligno de jurar em conversas particulares, de jurar em todas as ocasiões e por tudo que ele condenou. Jesus mesmo, no entanto, não se recusou a prestar juramento em um tribunal de justiça, como é visto em Mateus capítulo 26,
versículos 63 e 64, onde está registrado: Porém Jesus ficava calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: Ordeno-te pelo Deus vivo, que significa pondo-te sob juramento em nome de Deus, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Tu o disseste. Porém eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Assim Paulo frequentemente chamava Deus para testemunhar sua sinceridade, que é tudo que se entende por juramento. Conforme nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 9, onde está registrado: Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sem cessar faço menção de vós. Além disso, os juramentos eram prescritos na lei de Moisés, e Cristo não veio para revogar essas leis, como está escrito em Êxodo, capítulo 22, versículo 11. Juramento do Senhor terá lugar entre ambos de que não lançou sua mão à riqueza do seu próximo, e seu dono aceitará, e o outro não pagará. Entre outras passagens. Versículo 34. Porém eu vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Porém eu vos digo que de maneira nenhuma jureis, de maneira que Jesus especifica. Não jure de nenhuma das maneiras comuns e profanas costumeiras na época. Pelo céu, porque é o trono de Deus. Jurar por isso era, se quisesse dizer alguma coisa, jurar por aquele que está sentado sobre ele, como está registrado em Mateus, capítulo 23, versículo 22. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sobre ele sentado. Versículo 35. Nem pela terra, porque é o suporte de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela terra, porque é o suporte de seus pés. Jurar por isso, portanto, é realmente jurar por Deus, conforme Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: os céus são meu trono, e a terra, os escabelos dos meus pés, que é o suporte dos pés. Suporte, ou escabelo, é aquele suporte em que os pés repousam quando estão sentados. O termo é aplicado à terra para denotar quão humilde e despojado é um objeto quando comparado a Deus. Cidade do grande rei, ou seja, de Deus, aqui chamado de o grande rei, porque ele era o rei dos israelitas. E Jerusalém era a capital da nação e o lugar onde ele foi especialmente homenageado, como rei. Assim como está registrado no Salmo 48, versículo 1 e 2. O Senhor é o grande e muito louvável, na cidade de nosso Deus, no monte da sua santidade. Belo de se ver e alegria de toda a terra é o monte de Sião, nas terras do norte, a cidade do grande rei. Versículo 36. Nem por tua cabeça jurarás, pois nem sequer um cabelo pode tornar branco ou preto. Nem por tua cabeça jurarás. Este era um juramento comum. Os gentios também usavam esse juramento. Jurar pela cabeça era o mesmo que jurar pela vida, ou dizer: perderei a minha vida se o que digo não for verdadeiro. Deus é o autor da vida, e jurar por isso é, portanto, o mesmo que jurar por ele. Pois nem sequer um cabelo pode se tornar branco ou preto. Como se dissesse: vocês não têm o controle e o direito sobre sua própria vida. Você não pode nem mudar um único cabelo. Deus tem todo esse controle, e portanto é impróprio e profano prometer o que é dom e propriedade de Deus, e é o mesmo que jurar pelo próprio Deus. Versículo 37. Mas seja vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que disso passa procede do maligno. Vosso falar, sua palavra, o que você diz. Sim, sim, não, não. Isto é, uma afirmação ou negação positiva, de acordo com o seu conhecimento do assunto sobre o qual você é chamado a testemunhar. Isso não significa que devemos sempre usar a palavra sim ou a palavra não, mas significa que devemos simplesmente afirmar ou declarar que uma coisa é assim ou de outra forma. Procede do maligno. É mal, produto de alguma disposição ou propósito maligno. O que chama a atenção aqui? No tempo de Jesus, ocorriam duas coisas muito inadequadas com relação ao uso do nome de Deus. A primeira, que poderia denominar-se juramento frívolo ou fútil. Quer dizer, jurar ou exigir juramento quando não era necessário juramento algum. Tinha chegado a ser um costume começar qualquer declaração dizendo: por sua vida, ou por minha cabeça, ou jamais veja feliz Israel se... e por aí vai.
Os rabinos tinham estabelecido que usar de qualquer classe de juramento em declarações corriqueiras não somente era incorreto, mas devia considerar-se pecaminoso. Diziam, abre aspas, o sim de um homem justo sempre é sim, e o não é não, fecha aspas. Ainda em nossos dias é instrutivo o ensino daqueles antigos mestres. Com muita frequência escutamos pessoas usarem a linguagem mais sagrada em situações insignificantes. Toma-se de maneira irreverente as coisas e os nomes sagrados. Os nomes sagrados deveriam reservar-se para as coisas sagradas. O outro costume judeu no tempo de Jesus pode considerar-se muito mais grave, consistindo no que poderia denominar-se juramento evasivo. Os judeus dividiam o juramento em duas classes: aqueles que obrigavam de maneira absoluta e os que só o faziam de maneira relativa. Qualquer juramento que contiver o nome de Deus obrigava de maneira absoluta. O juramento em que se evitava o nome de Deus não criava uma obrigação absoluta. O resultado era que alguém jurava pelo nome de Deus, podia esperar-se dele que estivesse dizendo uma verdade, ou que cumprisse sua promessa. Mas se jurava pela terra, ou pelo céu, ou por Jerusalém, ou por sua própria cabeça, sentia-se na liberdade de romper esse juramento. Como resultado, construiu-se uma verdadeira arte de jurar, evitando o nome de Deus. A ideia era que se usasse o nome de Deus, este passava a ser parte da transação, enquanto que se não se mencionava Deus, este não tinha nada a ver no assunto. O princípio que Jesus estabelece é bastante claro. Afirma que, independente da intenção que alguém pudesse ter de tornar Deus parte de seus negócios, era absolutamente impossível mantê-lo fora deles. Deus está presente em todas as transações. O céu é o trono de Deus e a terra é o seu suporte. Jerusalém é a cidade de Deus. Nossas próprias cabeças, em realidade, não nos pertencem. Nossas vidas pertencem a Deus. Não há nada nesse mundo que não seja de Deus e, portanto, mencione o nome de Deus, ele está presente de qualquer maneira. Essa é a grande e eterna verdade. A vida não pode ser dividida em compartimentos, em alguns das quais Deus está presente e em outros não. Não se pode usar um tipo de linguagem na igreja e outro na fábrica. Também nós não podemos usar uma linguagem na igreja e outra no escritório. Uma na igreja e outra na rua. Não pode haver algumas normas que orientem a conduta na igreja e outras normas diferentes que estabelecem o que é bom ou mal fora da igreja, no mundo dos negócios ou no convívio social. O fato é que não se pode convidar a Deus para participar de algum dos âmbitos da nossa vida e deixá-lo de fora de outros. Ele está em toda parte e em todo momento e situação de nossas vidas. Não só escuta as palavras pronunciadas em seu nome, mas também todas as palavras. Não se pode inventar uma fórmula verbal que evite a presença de Deus em nossa vida. Se lembrarmos que todas as nossas promessas são feitas na presença de Deus, reconheceremos como nossa obrigação ser sempre fiéis à verdade, porque toda promessa é sagrada e o que disso passa procede do maligno. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.